Vamos falar um pouquinho do Textor, porque várias mensagens aqui do nosso chat falavam sobre ele, né? Porque é quase uma imprensa versus Textor agora, né? Que é bom demais esse discurso. Como vocês acham que fica a responsabilidade do Textor nesse título? Qual é a porcentagem de responsabilidade dele, Mili? Eu não sei uma porcentagem. Eu acho assim, é claro que ele pegou um Botafogo vindo da Série B, né, e fez o Botafogo ser altamente competitivo nesse nível que a gente está vendo. Acho que a gente não pode deixar de analisar que, assim, com que dinheiro, né, que isso está acontecendo. As empresas dele estão com um rombo de 3 bilhões de reais. Então, ele vai contratando, mas também não vai pagando muito bem, as dívidas estão aumentando, porque virou SAF, a gente não pode achar que, se virou SAF, gente, agora as dívidas já não são mais um problema. São. Ele está com essa dívida, ele provavelmente vai ter que vender muita gente do Botafogo para tentar cobrir esse buraco. A situação do Lyon é seríssima, a do Crystal Palace nem se fala. Então, como empresário, eu tenho muitas ressalvas. Muitas ressalvas. O comportamento dele no ano passado, acho que foi vergonhoso. Levar a pastinha para Brasília, com esse chororô. Então, acho que foi uma lástima, mas não dá para a gente deixar de enxergar que ele fez o Botafogo ser competitivo. E hoje, duas coisas me emocionaram em relação ao Textor. Primeiro jogo, eu acho, que ele viu uma virada heróica do Botafogo no Newton Santos, ele pegou um bandeirão e chorou. Ele estava realmente chorando. Ali eu pensei, talvez esse cara, como grande empresário, seja impactado pelo amor que é um time de futebol, por esse circuito de afetos que é você amar um time. E hoje ele chorou de novo. Hoje ele estava chorando. Então, eu acho que ele pode se transformar. Eu não estou vendo isso acontecer, não sei se já está acontecendo. Acredito que ele pode se transformar. Mas a questão é que você não pode olhar para ele como se ele fosse um grande empresário de sucesso, tivesse tudo bem, por causa dessas dívidas. Se a gente for olhar a Leila, ela não é tão badalada quanto ele, muito pelo contrário. E ela faz um trabalho muitíssimo melhor do que o dele. Se a gente pegar os últimos 4 anos, ela é melhor do que ele. Ah, não, mas não ganhou o Palmeiras esse ano só um estadual. Tudo bem, no recorte curto, talvez não. Mas o Palmeiras ainda pode ser campeão brasileiro, né? O Botafogo vai ter que voltar e ganhar do Inter. É dificílimo ainda o que o Botafogo tem para fazer pela frente. Pode ser um ano realmente o maior ano da história do Botafogo. E eu diria, gente, assim, que mesmo se não ganhar o brasileiro, já foi, né? Já foi o maior ano da história desse clube. Já é, realmente. Que você acha, Alicia, do Textor? Ele tem umas imagens, ele é muito bom, né, de chamar a torcida, de se envolver. Tem uma imagem dele que é muito impressionante, chegando em Buenos Aires, no meio da festa dos torcedores botafoguenses, com um segurança só. E aí ele foi, né, abraçado pela multidão, tinha gente chorando já. Ele sabe, né? Ele tem esse carisma com os torcedores do Botafogo. Ele sabe, e aí é inevitável a gente olhar para o que é o dentro de campo, né? Eu conversei com alguns amigos botafoguenses ao longo da semana para entender assim, qual é a visão em relação ao Textor, a ter virado SAF, porque você perde o controle do time. Amanhã o Textor não quer mais brincar de futebol, ele vende, e aí só Deus sabe o que vai ser do Botafogo, né? Virar SAF tem um risco. Mas para quem estava na Série B em 2021, gente, em 2021, Palmeiras e Flamengo estavam jogando a final da Libertadores, o Botafogo estava na Série B. Estava vencendo a Série B e a caminho, né, de volta à Série A, mas o Botafogo estava na Série B. Então você olha, esse torcedor estava na Série B em 2021, em 2023 ele quase foi campeão brasileiro, em 2024 ele pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, já é campeão da Libertadores. Esse cara tá pouco preocupado de onde vem o dinheiro do Textor, se o Textor é gringo, se não é, tem carisma, se não tem. Esse cara tá olhando e tá vendo o Botafogo sair de um lugar de meio de coitado para ser o time a ser batido, para ser o time que as pessoas odeiam, o time que as pessoas torcem contra. Então, é inevitável que isso passe pelo Textor, e aí eu acho importante a gente dizer, né? Não é só o dinheiro, é o dinheiro bem gasto. O Luiz Henrique e o Almada foram investimentos absurdamente altos, mas a gente está aí, foram importantíssimos, inclusive hoje, especificamente nessa final. E muitos dos jogadores do Botafogo é um trabalho de scouting maravilhoso. O trabalho de scouting no Botafogo precisa ser louvado, e bem ou mal, mérito do Textor. Né? Em algum momento ele aprovou, essas pessoas são contratadas por ele, são pagas por ele.
Então o Botafogo não foi só que botou dinheiro, o Botafogo montou um bom time. Né? Tá cheio de time no Brasil que botou um caminhão de dinheiro, contratou um monte de gente e não ganhou a Libertadores, né? Então é preciso reconhecer a qualidade desse trabalho, mas sabendo que essa conta pode chegar, né? O rombo das empresas dele, como a Miri falou, e o problema especificamente com o Lyon, pode cobrar alto no ano que vem, e aí o ano que vem tem o Super Mundial, tem tudo isso, tem que ver como é que o Botafogo vai conseguir chegar lá. Mas eu acho que se você perguntar para a torcida do Botafogo hoje, se ela está preocupada com, né, a parte econômica do grupo do Textor, eu acho que 99,999% vão dizer, né, sou campeão, estou absolutamente nem aí. Hoje nem é dia para falar disso, né? Hoje é dia para esquecer que tem dívida, que tem passado, que tem futuro. Eu, se fosse botafoguense, vocês nem iam estar me vendo aqui. Já que você citou o Super Mundial, Alice, a gente vai ter Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E muito emblemático, né? A gente ter 3 times do Rio de Janeiro. Sim, sim. E o futebol carioca, né, gente? Assim, até há pouco tempo, o futebol carioca, ele deixava muito a desejar. O futebol de São Paulo, o futebol do Rio Grande do Sul, o futebol carioca estava capengando. E aí, com esse renascimento do Flamengo, os outros vieram, né? Então, o renascimento do Botafogo é recente, do Fluminense também. Então, sim, é muito sintomático que a gente tenha 3 últimos ganhadores da Libertadores sendo times do Rio e esses 3 representantes nesse Mundial esquisitíssimo, né? Que ninguém sabe o que vai ser ainda e nem se ele vai existir de fato, né? A gente ainda não sabe o que vai ser isso. Mas a verdade é que um título grandioso como esse que o Botafogo ganhou fica com gosto de isso, acabou, mas não acabou. Tem o brasileiro e tem o Mundial, né? Que o Botafogo ainda tem que disputar. Então agora a situação é segurar emocionalmente esses caras ali, porque a euforia vai tomar conta. É o que você falou, Domi. Assim, se eu fosse botafoguense, dificilmente eu conseguiria isso aqui agora. Onde estará Hélio de La Penha? Ia estar de ressaca no jogo do Inter. Onde você acha que está o Hélio nesse momento? Mande aqui no chat, quero saber. Só vale resposta errada. Hélio de La Penha, espero que vivo. Se estiver vivo, já estamos no grupo. Mas e aí, agora a questão e eu estou perguntando porque eu realmente não sei essa resposta, a gente só vai saber depois no jogo contra o Inter, mas essa vitória, esse título, que é o maior título da história do Botafogo, pode servir para tirar totalmente o peso de qualquer coisa e o Botafogo vai levinho contra o Inter e ganha, e acabou, e ganha o campeonato. Ou pode ligar aquela chave do, putz, já conquistamos, agora é só alegria. O que você acha, Alicia? Você vota em qual das duas opções? Eu acho que o Botafogo chega levinho. Eu acho que o Botafogo chega levinho e chega feliz, né? Chega muito feliz. Uma coisa, se o Botafogo chega... porque se o Botafogo chega derrotado, vem com a pressão de precisar vencer o brasileiro para não terminar o ano com a decepção do ano passado, né? De parecer que ia ser o grande vencedor da temporada e acabar sem nada. E chega, obviamente, triste, né? Você chega derrotado, você chega com o aspecto, né, o ânimo muito lá embaixo. E o Botafogo chega para cima. Eu acho que assim, só não dá para cravar o título do Botafogo agora, porque no caminho do Botafogo tem o melhor time do segundo turno. Tem um time que não perde 16 rodadas, que é o Inter, e que vai jogar em casa. Né? E que certamente tem um prazer adicional de vencer o campeão da Libertadores. Então, essa é uma rodada em que um tropeço do Botafogo, que por mais que chegue animado, feliz, levinho, vai chegar cansado, né? O Botafogo fez uma partida dura contra o Palmeiras na terça e jogou com 1 a menos o jogo inteiro, a final da Libertadores, sábado, para quarta-feira jogar uma outra final, praticamente com o Inter, o Botafogo vai chegar cansado, né? Então, o Inter pode se aproveitar disso, e se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, do Diniz, da Mili, vamos fazer essa ressalva, e o Palmeiras reassume a liderança do campeonato, e aí depende de si para ser campeão na última rodada, em que o Palmeiras enfrenta o Fluminense e o Botafogo enfrenta o São Paulo, ambos em casa. Então, acho que tem uma chance, mas não tenho dúvida de que o Botafogo chega muito mais leve, muito mais feliz para enfrentar o Inter, que do outro lado tem um time que, como eu falei, praticamente não perdeu no segundo turno. Então, vai ser uma partida muito, muito interessante, muito dura para o Botafogo, sem dúvida.
E aí, Mili, você acha que chega levinho e ganha ou chega desencanado de ressaca e perde? Eu acho que vai chegar levinho, mas isso não quer dizer que vai ganhar. Se fosse qualquer outro time, se o Botafogo estivesse jogando com qualquer outro time, eu diria que vai ganhar. Entrega a taça já é do Botafogo. Mas o Inter não só é o melhor time, como ainda tem um farrapinho de chance de título. Não tem, gente? Assim, tudo a depender de outros resultados, o Inter ainda pode ganhar. Então, eu acho que esse jogo é parada duríssima para um Botafogo que vai chegar emocionalmente abalado, porque tem um abalo, né? Você vai ao céu e aí, quando você volta, você está num outro lugar e você está olhando para o lado tentando entender que mundo é esse, e vai chegar fisicamente triturado. O Luiz Henrique hoje, ele não no 22º minuto do segundo tempo, ele não conseguia mais chutar a bola. Ele estava completamente esgotado. O Almada saiu, estava colocando gelo na coxa, assim, eles tiveram que jogar por 11. Todos os atacantes viraram defensores. Então é um outro modelo de jogo, né? Eu acho que vai ser uma parada duríssima para o Botafogo. Qualquer outro time, eu falaria, não, gente, é o Botafogo, vai chegar levinho e vai levar. Mas é o Inter, deu esse azar. Deu esse azar. Manda aqui no comentário se você acha que vai vencer o Inter ou o Botafogo. Muita gente já ainda comemorando, né? Ou começando a comemoração, né? Como Adalton Cordeiro mandando fogo, o Livino Neto mandando que tal 24 horas de alegria pra gente, botafoguense. Na segunda-feira vocês falam. Justo, você merece. Pode ir. André Fernandes, parabéns aos botafoguenses. O Suplicy Saxofone mandando, olha o PSG que investiu bilhões e nunca ganha Champions, de fato. E tinha um outro comentário aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó, do Marcos Vinícius Alves, falando parabéns ao pessoal do Scout do Botafogo por contratar jogadores bons e baratos, um time mais barato que Palmeiras e Flamengo. Isso é muito importante da gente ressaltar, né, Alicia? Porque é um time mais barato que pode ganhar as duas principais competições. Muito. Tem vários jogadores nessa equipe do Botafogo que vieram de graça. Quando a gente fala de graça, tem ressalvas, tem luvas, tem uma série de coisas, né? Que é preciso colocar nessa conta. Mas o Barbosa é um cara que veio de graça, o Igor Jesus é um cara que veio de graça. Então tem um trabalho realmente de scouting que é gastar muito dinheiro e gastar bem. Então o Botafogo foi lá e botou 2 caminhões de dinheiro no Almada e no Luiz Henrique, e no mais construiu uma equipe relativamente econômica para dar suporte a esse time. Então, como a Mili falou, tem muita gente do ano passado lá, mas o time titular, né, que se consolidou nessa temporada, tem praticamente o Marlon Freitas e todos os outros jogadores que ou estavam no elenco e não estavam sendo aproveitados, e o Arthur Jorge colocou no time titular, ou que chegaram esse ano e deram um resultado muito rápido. Para a gente fazer a comparação com outros times que têm muito dinheiro, Palmeiras e Flamengo, ambos fizeram contratações bem caras na janela do meio do ano que não vingaram de cara. Né? O Palmeiras botou muito dinheiro para trazer o Felipe Anderson, por exemplo, o Maurício, e aí entre lesões e não render, esses jogadores não encaixaram e saíram jogando. E no Botafogo teve muita gente que chegou e está aí. O próprio, né, Luiz Henrique, melhor jogador da Libertadores, o Igor Jesus também na seleção, assim como o Luiz Henrique. Então, é um time que se formou muito rápido, e alguns deles com jogadores que hoje a gente está laudando aqui, e que se você perguntasse 8, 10 meses atrás, ninguém sabia onde estavam. Então, tem um trabalho, sim, do Botafogo que não é só ter dinheiro, porque o exemplo dado aí pelo nosso internauta do PSG é um exemplo claro. O próprio Real Madrid não está jogando tudo isso, o City está vivendo uma fase difícil, então não basta ter dinheiro, né? Isso tem que funcionar. E o Botafogo conseguiu fazer isso, e essa virada é muito rápida. Ficou essa coisa, assim, esse fantasma da pipoca por causa do ano passado, mas para um time que em 2021 estava na Série B, em 2023 quase ser campeão brasileiro e ir para a Libertadores, é uma virada muito rápida. Né? Doeu porque teve aquele derretimento e o Botafogo saiu de ter uma mão na taça para ir para a pré-Libertadores. Mas no ano seguinte, continua brigando pelo título brasileiro, tem tudo para ser campeão esse ano, e foi da pré-Libertadores ao título. Então, realmente é uma montagem e uma virada rápida, e não adianta só ter dinheiro, tem que contratar bem, e acho que o Arthur Jorge é uma dessas grandes contratações do ano, porque o ano passado, com a saída do Luiz Castro e aquela porta giratória de treinadores, a gente sabe no que deu,
e o Arthur Jorge é um cara que conseguiu realmente dar liga nesse time de uma maneira impressionante e muito rápida. O Arthur Jorge fica em que patamar de melhores técnicos atuais do Brasil, Mili? Atrás do Abel? Eu acho que esse ano ele foi melhor que o Abel, né? Eu acho que ele montou um time mais competitivo, um time mais bonito da gente ver jogar, um time mais vitorioso. Eu acho que esse ano ele supera o Abel. E ele realmente foi um achado, ele chegou e entendeu onde ele. Assim como o Abel chegou no Palmeiras sabendo o que era o Palmeiras, porque ele foi estudar o que era o Palmeiras, foi estudar o hino. Essas coisas parecem um detalhe, mas não é um detalhe. Ele foi saber quem era o elenco, o nome do elenco. O Arthur Jorge fez a mesma coisa. Ele sabia aonde ele estava chegando. Gente, o Botafogo é o time do Garrincha e do Nilton Santos. Eu fico repetindo isso porque eu acho muita coisa, sabe? É um time completamente assim único no mundo, né? Então eu acho que tem isso, tem esse scout, tem você falou de muita gente, Alícia, tem o Bastos também, o zagueiro, um zagueiraço, sabe? Também um achado, o John, o goleiro, assim, o Botafogo e o time do ano passado, a base estava aí. O Eduardo está aí, a gente viu uma foto do Eduardo com a medalha, sabe? O Tietchan estava no banco, muito criticado pela torcida, mas estava no banco, fez parte dessa campanha. Então teve essa beleza. O Arthur Jorge não simplesmente apagou o que aconteceu com o time. Estavam lá, os caras estavam lá, com medalha no peito, sabe? Então essa história é bonita. Eu peço perdão aqui pelo meu inglês maravilhoso. O Learn Football and Speak English. Eu falo aqui, ó, que das 6 últimas edições da Libertadores, 4 vitórias de técnicos portugueses. Não tinha me atentado para essa informação. Mas a gente vai entrar no intervalo na televisão, então eu vou guardar essa análise para a gente fazer quando a gente voltar do intervalo na TV. Aqui no YouTube a gente continua. Fechado? Enquanto isso, você, por favor, deixe a sua curtida. É tão rapidinho, é só fazer assim, ó, clique, e aí ajuda muito o nosso programa. Quer mandar recado criticando? Pode mandar, mas deixa a curtida também, que aí é justo. Fica no 1 a 1, fica jogo empatado aqui entre a gente. Fechado? Pausa para a gente ir para o intervalo. Mas a gente está aqui, ao vivaço no YouTube. E agora é o momento de você brilhar, que a gente tem um tempinho, uma hora para ler os comentários. Eduardo falando, competência tem nome, John Textor. Ele teve, a gente já falou um pouquinho sobre ele aqui, né, Mili, Alícia? Mas não dá para colocar tudo na conta dele. Ou dá, Alícia? Eu acho que dá para colocar muito na conta dele, né? Dá para colocar primeiro o dinheiro, né? Sem dinheiro se faz pouca coisa, sem um capilézinho no futebol hoje não se vive. Não à toa, se você olhar lá para cima no G5 do Campeonato Brasileiro, o único time que gastou pouco foi o Fortaleza, e aí precisa ser louvado pelo seu trabalho, por tudo que faz, mas tem a qualidade mesmo do trabalho, como eu falei, contratou excelentes profissionais no scouting, né? Eu já ouvi profissionais do Botafogo acreditando diretamente a ele a contratação do Arthur Jorge, não sei se são pessoas, né, querendo fazer ali um agrado com o chefe, ou se de fato foi isso, mas ele tem uma responsabilidade também, e aí acho que é isso, a gente vai criticar por tudo que ele faz de errado, quando o time, né, em que ele começou a investir 2, 3 anos, tá aí campeão da Libertadores, ele certamente tem grandes méritos nos profissionais que ele colocou ali, porque ele não fez sozinho, mas ele contratou profissionais competentes que conseguiram chegar onde o Botafogo chegou hoje. Muito bom. Aqui, ó, tem mais Calma, 30 segundos para a gente voltar na televisão. Gente, eu prometo que eu vou me adaptar a esse tempo. E a Homer falando aqui na minha orelha, 30 segundos. Parece contagem regressiva de lançamento de foguete. 20 segundos. Ô, Domi, então deixa eu dar um pitaco no que a Alícia falou, aí vai passar 20 segundos. Eu concordo, eu acho que é isso. E acho que foi um grande mérito dele querer comprar o Botafogo. Assim, né? É um time que estava na Série B voltando e voltou grandiosamente. Mili, perfeita. A Mili tem o timing perfeito. Estamos de volta na televisão e também no YouTube, ao vivo aqui com o Fim de Papo. Minha primeira vez aqui, pós-rodada. Estou curtindo muito, estou gostando muito da participação de vocês. Muito obrigada. E eu queria falar um pouquinho desse G8. Como é que fica agora como essa vitória impacta, né, no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que contabilizar que o Corinthians, nesse momento, está perdendo para o Criciúma, Mili. Pois é, eu sabia, eu vi, eu não quis falar, eu engoli sozinha essa tristeza.
Porque sim, agora temos uma vaga, né? E ela pode ser do Corinthians, que é outra história bizarra e improvável. Se o Corinthians for para a Libertadores, né, gente? Um time que estava sendo virtualmente rebaixado o campeonato inteiro e agora pode ser que vá para a Libertadores, mas vai ter que virar esse jogo lá em Criciúma.